Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre refluxo e problemas gástricos. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a doutora Liane Harop. Ela é clínica geral e daqui a pouquinho vai tirar todas as suas dúvidas sobre o tema. Antes do nosso bate-papo, eu quero te lembrar também que hoje aqui no programa tem receita. Vamos aprender a preparar batata doce de forno com a gastrônoma Luciana Luna. É daqui a pouquinho. Agora vale a gente destacar que o refluxo ele ocorre quando o alimento que ingerimos volta ao esôfago juntamente com o ácido gástrico do estômago, causando uma sensação de queimação, muito conhecida como azia. O refluxo gastroesofágico ele ocorre em razão de uma falha na esfíncter. A gente daqui a pouquinho vai saber o que é isso. Ela funciona como uma válvula, não deixando ali que o alimento, o bolo alimentar que está no estômago, ele retorne para o esôfago. Quando ocorre uma falha no relaxamento desse esfíncter, a pessoa tem refluxo. E esse refluxo pode ser fisiológico ou refluxo gastroesofágico, que indica que algo vai mal com o sistema digestivo. A partir de agora, a gente vai acompanhar orientações nutricionais para as pessoas que sofrem de refluxo. Fique muito atento à reportagem que começa a partir de agora. Sabe aquela sensação da comida voltando pela garganta de forma líquida e ácida? Ela é chamada de refluxo. Na verdade, o alimento, ao invés de seguir o caminho digestivo, ele volta para o esôfago e causa esse desconforto. Acontece justamente por conta de uma redução na pressão de uma válvula que nós temos entre esôfago e estômago, chamada esfíncter. Esse esfíncter ele perde pressão por conta de pressões aumentadas ou por causas fisiológicas ou pelo dia a dia, por ações corriqueiras que nós acabamos fazendo, que leva a essa redução dessa pressão, dessa força, e o alimento tende a fazer o caminho inverso, que seria o caminho certo fisiológico, seria de ir para o intestino, ele volta para o esôfago, acaba lesionando por conta da acidez, que esse alimento já se encontra por conta dos ácidos produzidos no estômago. A doença incomoda e deve ser tratada. No seu estágio mais grave, pode ocasionar uma broncoaspiração, que pode levar o indivíduo à morte. Como é um retorno anormal, ele pode ir para a cavidade errada, seria a cavidade respiratória. E aí a gente tem o que a gente chama de broncoaspiração, que a princípio, quem tem refluxo vão ter micro broncoaspirações, que vão resultar em infecção do trato respiratório. Aí você não sabe por quê, está tendo tanta infecção do trato respiratório, internamentos, principalmente idosos que vão perdendo essa tonicidade também. E aí, em casos mais graves, a pessoa pode ter parada e até ir a óbito, em caso de uma broncoaspiração de grande porte. A má alimentação é a principal causa do refluxo. Isso somado ao estresse e à correria do dia a dia. Mas dá para evitar e até diminuir os sintomas. Evitar o consumo de gordura em excesso, porque a gordura a gente já viu que vai fazer mal. Cafeína em excesso, tudo vai ser mais o excesso. Então, se comer e ficar mais tempo na posição ereta, mastigar bem também, porque isso facilita a digestão. Então, o estômago já não vai ter tanto trabalho, o alimento vai chegar mais rápido ao intestino e vai evitar esse retorno. Então, são ações que podem ajudar bastante. Além, é claro, tem a questão medicamentosa, os antiácidos, em casos graves, onde já há alguma lesão de mucosa também. Lembrando que as frutas, existe uma certa dúvida, um receio de consumo de frutas ácidas, limão, laranja, acerola. Essas frutas mais ácidas, elas vão ser de acordo com cada indivíduo. Pois bem, são ações simples que você pode praticar aí na sua casa, evitar o excesso, como bem foi explicado pela nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ter muitas outras informações aqui no nosso programa, mas a partir de agora a gente abre espaço do assunto do dia para você interagir com a gente. Vamos participar aqui do nosso programa? Temos a nossa enquete e agora a gente vai lançar a pergunta de hoje. Você vai ligar para a gente para responder aqui, a seguinte pergunta. Vem interagir. Você que está em casa já precisou mudar a sua alimentação por conta de problemas gástricos? Sim ou não?
Liga pra gente, a gente faz questão de saber aqui a sua opinião. Nossa linha interativa, no caso são 2 números que estão disponíveis a partir de agora. O primeiro número é o 3424-1547, é a nossa linha interativa, e o 3424-1977. Liga pra gente, responde nossa pergunta de hoje, se você já precisou mudar a sua alimentação por conta de problemas gástricos. Sim ou não você vai responder, e também você pode participar através da internet acessando nossa fanpage. Nosso endereço é muito simples, facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Participa aqui com a gente. 99209-4819, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, está em mãos. Mande aí sua dúvida aqui daqui a pouquinho. Nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema de hoje. A gente segue aqui falando mais sobre refluxo e problemas gástricos. Vamos lá, produção? Porque o refluxo é mais comum em pessoas que ingerem uma grande quantidade de comida e se deitam logo em seguida, pois como o estômago ele está cheio, a esfíncter, o esfíncter terá mais dificuldade para se fechar. Em pessoas obesas também é mais comum, mulheres grávidas e pessoas que ingerem bebidas que contêm cafeína, pois a cafeína ela provoca o relaxamento do esfíncter, que vai causar ali o retorno dos alimentos. A gente vai seguir para aprender muito mais aqui com a nossa convidada de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio, doutora Liane Harrop, Clínica Geral. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Um prazer para falar de um tema muito interessante, que muita gente tem dúvidas sobre o assunto. Explicamos o que é, o refluxo, a incidência maior, a gente também falou agora há pouco, e a gente fala sobre o esfíncter, que é uma válvula, uma válvula que a gente explicou, que vai ter uma certa dificuldade quando a pessoa tem esse refluxo. Para ficar mais claro, não ficar só nas minhas palavras, doutor, explica mais para a gente o que é que seria isso, e daí que a gente começa a compreender o que seria o refluxo? O refluxo, na verdade, você come e no estômago vai ter o ácido clorídrico até 35, 40 anos. Depois disso, o idoso já começa a ter, ao contrário, não tem tanto ácido clorídrico e fica básico o estômago. Uhum. E o que faz o alimento ser digerido é o ácido clorídrico, ou então o equilíbrio, e também do intestino, uhum, com sua deficiência de receber, porque está muito ácido ou muito básico o alimento, então ele não recebe o intestino. Uhum. E aí fica naquele estômago ali, não desce. Então ele tem que ter uma saída. Para onde é que ele vai? Vai para cima, para o esôfago, e muitas pessoas terminam realmente vomitando, uhum, porque tem que ter esse equilíbrio de pH do estômago. Então, o certo mesmo até 40 anos, tem acidez normal. Uhum. E depois começa a cair essa acidez. E fica com hipo de acidez. Uhum. Ácido clorídrico baixo. Então, por exemplo, a pessoa já com deficiência, uma pessoa idosa, que tem geralmente essas dores e dificuldade de digestão, ela vai tomar os omeprazol da vida, estou falando do prazol, todos eles, e que é para baixar mais ainda o pH. Então, por isso que eles tomam, passam a dor, uhum, porque ele é um anestésico, mas ele não trata a situação. Então, a gente, uhum, tem que ter medicações ou suplementos que equilibre esses ácidos do estômago para ver uma digestão normal. Uhum. Aí tem só um tipo de refluxo, doutora? Tem o fisiológico, tem também o gastro, esofágico, algo desse tipo? Entre o estômago e o intestino, uhum, tem uma válvula, como sim, o esfíncter. Como todos nós temos em todo canto. Por exemplo, o ânus é um esfíncter. Ele fecha, quando não tem mais fezes, ele fecha normal. E abre quando precisa. Então, no estômago é a mesma coisa. Então, só vai deixar passar aquilo que o intestino também aceitar. Uhum. Entendeu? Porque senão vai fazer mal ao intestino. O nosso organismo é sabido. Então, vai ficar, não é um dia só, são várias horas. Não é porque está deitado só, não. É porque o alimento foi errado. Uhum. Entendeu? Aquela mesa mesmo que foi colocada aí agora tinha refrigerante, tinha
muito alimento ali, devia ser muita fritura, porque a gordura demora a ser digerida também. A fritura demora a ser digerida. O que demorar a ser digerido do estômago vai machucar quem? O estômago. No caso, para quem está em casa, vamos falar não só sobre o refluxo hoje aqui no nosso programa, você vai aprender muito mais também sobre doenças que são comuns no estômago, doutora. A gente vai explicar para quem está em casa, mostrando aqui em uma tela especial e com toda certeza a doutora Liene vai tirar todas as nossas dúvidas. Primeiro ponto fala sobre a gastrite e a úlcera gástrica. É um problema muito comum ali no estômago, surge a partir de que momento? No caso, um refluxo de repetição pode se virar, né, e chegar ao grau de gastrite ou não tem nenhuma relação, doutora? Não, o refluxo também é consequência da gastrite. E gastrite é uma coisa e úlcera gástrica é outra, totalmente. São coisas distintas, né, distinguida. A gastrite é justamente, imagina uma mucosa, né, que reveste o estômago, sendo machucada todo dia, com acidez extrema ou então com abaixo dessa acidez, que é o básico bem muito forte também, que machuca a mucosa. Então ela vai inflamando. Então a pessoa continua comendo a mesma coisa. Tem o estresse também, que aumenta alguns ácidos ou diminui. E a úlcera já é uma coisa mais específica, por exemplo. Aí a maioria pensa que toda gastrite vai virar úlcera. Não é bem assim. A úlcera geralmente vem mais por conta de uma bactéria, que é a H. pylori, que a gente pode falar mais tarde, que está ali embaixo. E realmente também o falta de cuidado. Porque se a gente não deixar o estômago todo dia sendo machucado com a própria alimentação, com tudo, realmente pode virar. Úlceras duodenas, doutora. Porque vem o estômago, porque a gente está sem estômago aí, né? A foto, né, doutora? A imagem. Mas vem o estômago, aí tem outro esfíncter e vem o duodeno. Então, vai passando. Às vezes passa um pouquinho aquele pH diferente. O pH, o ácido básico, diferente e vai machucar o duodeno. Entendeu? Aí pode dar uma úlcera gástrica, porque ele é mais sensível e mais fácil de machucar do que até o próprio estômago. Próximo tópico, falar sobre o refluxo, foi o que a gente começou aqui no nosso programa explicando, né, doutora? Tem também o refluxo em crianças? É comum que aconteça esse tipo de problema? Com certeza. Desequilibrou o estômago, demorou aquela alimentação maléfica ao estômago, por exemplo, refrigerantes, doces, né? O próprio leite e o glúten, tudo isso machuca o estômago. Porque nós somos feitos para comer o quê? Raízes, frutas, não é questão de acidez da fruta. Quando a fruta entra bem direitinho, antes inclusive do alimento, ela vira básica também, porque, a não ser o excesso, mas ela vira básica, porque já foi feita para a gente comer. Agora, o exagero, né? Por exemplo, da acidez, que eu quero até falar agora, em relação às frutas, por exemplo, tem frutas que são super ácidas, uva, suco de uva, né? Abacaxi em excesso. Nossas frutas são maravilhosas, que são cajá, maracujá, mas não pode ser tão forte. Né? Antigamente, na minha época, era ponche. Né? Hoje é mais concentrado. Hoje né? é tudo concentrado. Um suco de laranja vem 5 laranjas, sem a fibra. Então, tudo isso acidifica e machuca. Então, e pior ainda são os sucos em caixas. Porque ali tem conservantes, são mais acidez ainda, e as crianças estão tomando. Né? E fora o refrigerante, que realmente não pode nem falar, porque o que tem gás, você veja, a vida toda tomou-se água límpida, das fontes de todo canto. Hoje botam um gás na água, vai ficar ácida a água. E fora isso, refrigerante e bebidas alcoólicas. Isso é como se fosse uma agressão, representa uma agressão. É uma agressão diária, quase. Hábitos alimentares. A gente falou no começo do programa também, ainda remetendo ao refluxo, quando se trata ali em bebês, doutora, que estão ali naquela fase da amamentação, tem um refluxo fisiológico, assim como vocês médicos classificam, é por conta da imaturidade dessa válvula, que é a esfíncter? Também. Também, né, doutora? O bebê, ele tem também intolerâncias, tá certo? Se a mãe, na gestação, tomar muito lácteos, por exemplo, leite em excesso, queijo, essas coisas da vaca, a criança já nasce com um pouco de intolerância ao leite. Muito difícil ela ter a intolerância
há o leite materno. Mas, às vezes, a mãe coloca um leite materno e um pouquinho do outro leite da vaca. Aí vai dar refluxo. E se a criança for logo para o leite da vaca, com certeza ela vai ter refluxo, vai ter intolerância e pode ficar doente. Porque o leite, né, que a gente geralmente consome, tem várias coisas, vários aditivos, porque para ficar tanto tempo ali na prateleira, né, doutora? Ele não consegue... Além desse leite que está na prateleira que passa 9 meses, naquelas caixas, Sim. que tem tudo ali que a gente não sabe, né? Tudo segredo. O leite mesmo tá ruim em si, porque foi mexido no DNA da vaca. Uma vaca que dava 5 litros de leite, hoje dá 60, tem alguma coisa muito séria. Entendeu? Fora os hormônios femininos. Então, eu vivo muito preocupada com as crianças, principalmente os meninos, com tudo cheio de peitinho já, gordinho, por causa do leite. É tudo viciado no leite. Foi feito culturalmente falando que leite era bom, que leite tem cálcio. Mas o cálcio do leite, um copo de leite tem tanto cálcio como uma folha de uma verdura, de uma couve. Então aí vai dar prioridade, né, dessa família, né, doutora? Então. Sabendo disso, né? Porque a desculpa era essa, a desculpa sempre dada é por conta da concentração de cálcio, né? A pessoa pensava que a única fonte de cálcio era o leite, e não é. Não. Então vamos mudar esse hábito alimentar o Isso quanto foi antes. culturalmente colocado. E as pessoas hoje adultas que gostam de leite, que leite é gostoso, realmente, né? Tudo com leite é bom, é gostoso, mas que faz mal. Né? Mostrando já que dá uma gastrite, uma acidez, dá um refluxo e dá uma diarreia. Um alimento desse não pode ser bom. Então, os adultos são muito resistentes a mudar, né? Os jovens são muito resistentes, porque foi criado ali, é o leitinho que vai sair, é o leitinho que vai dormir, o leitinho, mamãe, eu quero um leitinho para dormir, aí fica tudo calminho, mas aí fica doente. E essa exposição a longo prazo traz consequências. Muitas consequências. Até antes de longo prazo, doutora, a médio prazo, a curto prazo também pode ter consequências? Qual? Desse uso excessivo de leite, dessa falta de preocupação com o estômago. Porque na verdade ele vai atingindo tudo, inclusive o intestino. O intestino é que sai todas as vitaminas, toda a nossa imunidade, é que é só absorvida ali. E a nossa imunidade é no intestino, a defesa da gente é no intestino. Se tem o intestino inflamado, ele não vai produzir o certo, nem vai defender a gente certo. Então, uma das primeiras glândulas que são atingidas, que hoje em dia a gente já vê que está em todo mundo, é a tireoide. É verdade. Entendeu? Então, todo mundo fica com problema de tireoide por conta, às vezes, só do leite. Vamos seguir aqui com outro tópico, a infecção pelo H. pylori, que é uma bactéria muito conhecida, principalmente quem já ouviu falar, né, na gastrite, doutor. O que é que seria essa infecção pelo H. pylori? Pronto. A gente tem no estômago um local pylori. Seria, lógico, com bactérias boas. O que acontece é o seguinte, essas bactérias ficam, com o estômago inflamado, ela também fica uma bactéria que também é nociva. E geralmente quando se faz a endoscopia, faz a biópsia e tira para ver se tem H. pylori. Pode ter todos os H. pylori, todas têm H. pylori, mas aquelas que estão infectando já são diferentes. Aí a endoscopia que vai ver. Né? E agora tem um tratamento, né? O tratamento é tão forte que são 2 antibióticos e outras medicações do estômago, mas que fica bom. Né? Mas, inclusive, é uma bactéria que passa, que contamina outras pessoas. Por exemplo, quem tem refluxo, sai a saliva. Né? Aí pode também... Eu estou pensando no carnaval aqui, todo mundo se beijando. Quantos H. pylori tem ali para passando para o outro? No caso da alimentação também, doutora, numa fruta, numa verdura, essa bactéria pode estar lá e a pessoa ingerir e ser infectada? Geralmente em alimentos crus. Né? Por exemplo, eu acho que essa onda do sushi, eu acho muito cru. Um risco, né? Eu sou meio precavida contra o sushi por causa disso. Então, as frutas realmente sempre bem lavadas, mas, na verdade, o que contamina mesmo é a acidez, é o estômago inflamado, que já existe uma bactéria ou vai entrar, que ela só toma lugar de infecção. Mas nem todo H. pylori está infectado. O último tópico fala sobre os tumores gástricos. São comuns? São. São comuns, é por isso que a gente tem que... E às vezes não tem nem sintoma. Então, como eu trabalho muito com prevenção,
se a pessoa tiver um sintoma ou outro e de repente não fez a digestão, não custa fazer endoscopia. Hoje temos muita facilidade de fazer endoscopia, muita. E tem o gastro, né, ir para o gastro para ele realmente dar uma pesquisada. Eu acho que a gente tem que ir pela prevenção. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre refluxo e problemas gástricos. A partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações. Olá, Tânia! Olá, Valdson, para você, ótima quinta. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do R7. Nervosismo contínuo ataca o estômago e pode causar gastrite. O gastroenterologista Alexandre Sacano explicou que está exposto constantemente em situações que causam nervosismo, faz com que seja liberada no nosso organismo uma descarga de adrenalina que estimula a liberação do ácido no estômago, o suco gástrico, que tem a função de ajudar no processo de digestão dos alimentos. A sensação de queimação causa, inclusive, dores. Ele ainda alerta que se a pessoa passa frequentemente por situações que gerem ansiedade e nervosismo contínuos, essas dores podem evoluir para um problema de gastrite, que inclusive tem várias causas, como remédios que podem irritar o órgão, alguns alimentos ou até por bactérias. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações, chamou muita atenção, né? As pessoas que estão em casa também, que são nervosas, né? Mas tem um grau desse nervosismo, doutora, para provocar aí a gastrite? É o nervosismo em excesso? Como é que a gente explica? E também acalma quem está em casa, né? É qualquer tipo de nervosismo que pode potencializar uma gastrite? Pode sim, inclusive criança. Por exemplo, vamos começar por elas. Elas estão jogando o videogame delas, começam a perder. Eu não consegue o que querem, ficam ansiosas. Então, pode aumentar o ácido clorídrico e dar enjoo, dar vômito, qualquer coisa desse tipo. O adulto já é estressado por vida. Nosso Brasil está nos deixando muito estressado e muito ansioso, não é? Então, a ansiedade, né, que a gente devia estar colocando sobre Jesus e ficar calmo, e continua ansioso, não respeitando, né, a palavra, nem o que Jesus deixou. Então, a ansiedade, ela aumenta todo o nosso metabolismo. Não é só o estômago, o ácido do estômago, mas todo o nosso metabolismo é atingido. O cérebro, tanto que dá dor de cabeça, dá enxaqueca, e por aí vai, né? Mas com certeza dá até problema urológico, de bexiga neurológica, por conta do estresse. Então tem muitos órgãos da gente que são atingidos. Agora, a gastrite é uma das principais porque aumenta realmente o ácido. Para não deixar o nervosismo tomar conta, nem a ansiedade, uma atividade física vai muito bem. A atividade física melhora tudo, porque melhorando a cabeça, né, os neurônios, todo o nosso organismo é perfeito. Verdade. Então, o homem antigamente andava, né, não tinha essa vida de hoje. Então, eu acredito que ele não tinha dor de cabeça, nem gastrite. O sedentarismo tem potencializado muitas doenças, né? E o sedentarismo, ele realmente acumula, não faz nem a digestão direito, né? Tanto que a gente vê. Mas o emocional é terrível mesmo. Por falar em fazer digestão direito, doutora, como é que começa esse processo digestório? É já na mastigação que a gente já começa a falar em digestão? Como é que a gente explica para quem está em casa quanto tempo, né, após essa refeição você deve relaxar? Em primeiro lugar, eu acho que não devia ter líquido antes do almoço, por exemplo. Vamos falar do almoço, que é o mais que a gente come. Então, não deveria ter o líquido antes. Já vai atrapalhar o pH do estômago que vai digerir o alimento. Os alimentos que nós sabemos são importantíssimos para não ter, como a gente já falou dos ácidos, mas também tem alimentos que a gente come porque é teimoso, porque gosta, e que já foi falado aqui várias vezes, eu gosto de repetir porque faz mal, que é o leite da vaca e o glúten, certo? Estão fazendo mal a todo mundo. Não estou fantasiando, eu tenho uma clínica, onde eu vou, tenho 3 lugares que eu atendo, todos têm essa mesma queixa, e a gente tratando,
tratando simples. Tirou aquele alimento, coloca uma alimentação mais básica ou ácida, dependendo da idade, o que for, e a pessoa fica bem, entendeu? Então, a pessoa que tem gastrite a vida toda, tomando esses prazol da vida, não ficam bons, porque aquilo ali só faz anestesiar no momento, tanto que na urgência, quando chega uma pessoa com dor de estômago, se toma numa veia esse prazol. Como é que ele vai chegar no estômago? Não é anestesia do estômago, mas não trata. Então, a gente tem que saber que os alimentos têm que ser, se vai comer no almoço, proteína, né, que demora mais a digerir. Se você tomar muito líquido, não vai digerir tão igual. A gordura, a fritura, ela demora também mais a digerir. Quanto mais tempo digerir, vai ficar naquele estômago. Não é? Os doces, né, as sobremesas. Aí, então, tudo isso vai comendo errado, junta. Deveria ser primeiro os vegetais, ou então, eu como folhagem e cenoura, esses alimentos mais, batata doce, batata inglesa mesmo, ela é básico, ela dá um equilíbrio aí naquela comida. Então, e depois via o feijão, o arroz, a carne em si. Isso, com a medida certa, a pessoa não vai ter problema. E não tomar refrigerante, tem que pensar. Se preocupar na qualidade do alimento e também da forma, né, que vai ser ingerido esse alimento. A mastigação, a gente viu na reportagem que é muito importante. Ter essa preocupação, porque na correria tem muita gente que fala, né, engole, não vou nem mastigar, vou engolir porque eu tenho pouco tempo. Imagine que a carne demora a digerir. E se você não mastigar direito, que é um dos problemas muito grandes dos idosos que estão com deficiência nos dentes, e eu acho que a boca é importantíssima também, a ser vista logo no princípio, porque se a pessoa não tem dente para mastigar, ela não vai conseguir. Ou então é carne moída, porque, estou dizendo assim, exagerando, mas é mesmo, que a pessoa engolir um pedaço de carne, que não vai digerir no meio do estômago, vai fazer mal. É verdade. Temos algumas informações agora, doutora. Na verdade, são mitos e também verdades sobre o tema que a gente está conversando. Refluxo e também gastrite. Temos aqui umas afirmações que a gente encontra com uma certa frequência lá na internet. Tem essas afirmações e com a ajuda da nossa convidada, vamos entender. Será que é verdade? É mito? Olha só, o primeiro ponto que a gente confere diz o seguinte, que o único sintoma do refluxo é a azia. É o único sintoma, doutora? Mito ou verdade? O refluxo ele vai piorando. Não é? E pode dar também, queimar a garganta. Agora, a azia é um dos primeiros sintomas, né? A pessoa já sente que está queimando do estômago para sair para a boca. Mas não é o único não, né, doutora? Não, e ele queima muito a garganta, muita gente chega com tosse e é só isso. Não é outro sintoma de gripe nem nada, é só do refluxo. Vai ter que pesquisar. E esse caminho, né, que o suco gástrico vai fazer, né, doutora? Voltando, dá aquela sensação de você querer vomitar, né, doutora? Parece que vai voltar a comida. Isso também interfere Queima. Queima, né? Pode queimar até a região da laringe, essas coisas assim? Queima. Por quê? Porque ele não tem outra saída. O intestino não recebeu aquele alimento, diz que não quer. Porque o pH está diferente. Está ácido, ou muito ácido, ou muito básico. Então, ele vai querer sair. Não tem outro lugar para sair. Tem que ser por cima. Aí acontece isso. Próximo ponto, vamos ver aqui outra afirmação. É verdade ou é mito? Olha só. Evitar alimentos gordurosos ajudam a combater o refluxo. Evitar esses alimentos gordurosos ajuda a combater, doutora, o refluxo? É o que eu estava falando antes. Porque a gordura, para ser digerida, ela também demora. Então, ela vai ficando ali, ficando no estômago, aí o refluxo vai querer sair por cima. Os gordurosos, é só o que tem ali aquela gordura aparente, como a carne que tem, né, aquela gordurinha mais ou não? Como é que a gente poderia ampliar um pouco mais sobre alimentos gordurosos? A gordura, geralmente, são as frituras, o excesso de óleo, principalmente vegetal, que não é saudável para ninguém. E o exagero também de gordura, né? Porque a gordura gostosa que os homens gostam da picanha, os homens são doidos, né? Então, estão nesse aí também de demorar a digestão. Tanto que quando a pessoa é no churrasco, parou, não aguento mais, porque não passou ainda. Mas tem também as gorduras boas, né, doutora? Que aqui não entra nesse caso, né? Não vai
influenciar no refluxo? As gorduras boas? Gorduras boas são... Contra nos peixes, né? Peixe, mas também tem que ver qual é o peixe também. Né? Mas temos principalmente o que faz a comida, tipo óleo de coco, né? Azeite extra virgem. Então, essa preparação com esses óleos que não fazem essa dificuldade para haver a digestão, melhoram muito, né? Agora, eu sei que é uma dificuldade assim, mas temos que ajudar nosso organismo, né? É verdade, temos que fazer nossa parte também. Próxima tela, vamos aqui, ó, mito ou verdade? Refluxo não é considerado uma doença. Mito ou verdade, doutora? É doença ou não é doença? Não é doença, não. É consequência. Então, já que não é doença, a gente não poderia falar em tratamento e cura? Não, né, doutora? É um tubo. Mas tem tratamento e cura. Nem absorve, nem faz nada. É um tubo para saída ou entrada. Mas não é, assim, aquele órgão que você trata. O que vai ser tratado é a acidez, o básico do estômago. E vai subir por ali, porque não tem outra saída, ele vai ter que voltar para aí. Vamos ao próximo ponto? Olha só, essa tela agora fala que o refluxo tem relação com a gastrite. Será, doutora, verdade ou é mito? Sim, porque o estômago já está todo... não aguenta mais. Problema. Não aguenta mais a alimentação errada, né? Não aguenta mais o estresse. Então, a consequência é o refluxo. Porque não vai para o intestino, bem claro para dizer isso. O intestino não aceita. Então, vai ficar ali no estômago. 1 dia, 2 dias, a pessoa passando mal, querendo vomitar, tudo isso. Aí, uma hora ele vai dizer assim, não, então vamos sair daqui, vamos subir para a pessoa ficar boa. Porque o organismo da gente reage assim. Aí, se vomitar, por exemplo, fica bom. Mas nem sempre, né, a pessoa coloca para fora, ainda, né, doutora? Dá aquela sensação de que mas ninguém quer botar para fora, né? É uma coisa chata, né? E o organismo da gente não tem outro jeito, tem que ser por cima, porque se o intestino não aceita, como é que vai ser? É o maior sinal de que algo está errado, né, doutora? Muito errado. E precisa o quanto antes ter atenção e tratar. Próxima tela, vamos conferir, será que é verdade ou é um mito? Essa tela agora fala o seguinte, só consigo descobrir se tem um refluxo fazendo endoscopia? Mito ou verdade? Não, na verdade é bom fazer endoscopia. Eu acho que com refluxo, sem refluxo, pelo menos uma vez na vida, se tem algum sintoma, se não faz a digestão direito, se o intestino não funciona direito, tem que começar a pesquisar. Isso aí, hoje temos facilidade de fazer endoscopia. Até a colonoscopia, que também tem interferência, porque o gás, por exemplo, que sai do intestino, ele tem bactérias. Sobe, às vezes, com essa desorganização aí, até para o estômago. E essa mesma bactéria, você aspira, vai para o pulmão, inclusive que houve aí a menina falando, é isso. Pode dar uma pneumonia. Uma gastrite que começa ou então no intestino, que é mal feito a digestão do intestino, que também tem muita constipação, ou então diarreia, está alguma coisa errada. Então, não está tendo o probiótico, as bactérias boas nesse local, e essa bactéria pode subir para o estômago, pode subir para o pulmão, entendeu? Pode dar, pode piorar a H. pylori. E a preocupação é ainda maior quando se trata das extremidades, né, doutora? Quanto mais idoso o paciente, quanto mais jovem, essa situação pode ser ainda mais complicada. O idoso tem menos defesa, né? Tem menos ácido clorídrico, aliás, não tem quase nada. Aí metem omeprazol, vai ficar mais básico ainda. Então, a gente tem que ter uma medicina que prepare todo mundo igual, assim, que a gente fale. É uma oportunidade da gente falar aqui, pensando na população mesmo. A expectativa de vida está aumentando, mas vamos viver com qualidade. Eu preciso repensar. Por exemplo, a pessoa chega com o estômago morrendo, vou ter que fazer cirurgia, deve estar com câncer. Na verdade, é só um alimento errado. A gente tira, vamos dizer, o leite, por exemplo. A pessoa fica boa. E por que não? Eu sei que tem a indústria leiteira, tem todas as coisas, mas tem leite de búfalo, se a pessoa não consegue, de cabra. É diferente do leite da vaca, entendeu? E temos leite de coco. Hoje eu uso leite de coco. Inclusive, até em pó existe leite de coco em pó. Então, a gente tem que ter essa mudança. Se está passando mal, muda. Logo, se não está sentindo nada,
Pode continuar, mas uma hora pode dar isso. Uma hora a tudinho. conta pode chegar, né, doutora? Vamos à última tela para a gente encerrar, né, esse quadro Mitos e Verdades. A última fala o seguinte: deitar logo depois de jantar, por exemplo, pode ser ruim para quem tem refluxo? Na verdade, vai diminuir a digestão, né, pela própria postura, né? Mas o refluxo vai vir porque é o alimento, não foi porque está deitado, não. Já temos aqui uma participação através do nosso WhatsApp. Vou repassar aqui a pergunta: 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você pode, a partir de agora, mandar a sua pergunta. A dúvida é da Edinalda, de São Lourenço da Mata. Ela diz que tem gastrite desde os 14 anos de idade. Hoje, ela tem 39 anos. Ano passado, o médico pediu ali um exame de rotina, pois já tinha mais ou menos 5 anos que ela não fazia nenhum exame para saber o andamento daquela gastrite. Aí, após o exame, né, deu o resultado que ela não tem mais a gastrite. Que bom, né? Mas ela fala o seguinte, ela questiona o seguinte, que após o exame, ela passou a sentir uma dor muito forte no pescoço, por baixo, 5 dedos abaixo do pescoço. Ela fala mais ou menos assim. Às vezes ela não consegue nem mexer, aí ela vai relatando aqui. Ela queria saber se pode ter sido, né? O exame pode ter dado errado, ela está nessa dúvida, porque conversou com o médico, ele disse que deu normal, mas ela passou a sentir essa dor no pescoço após o exame. Será que tem alguma relação essa dor no pescoço, doutora? Eu acho com o exame de endoscopia, no caso que ela fez? A pessoa que faz a endoscopia, que vai botar uma mangueira, né? A pessoa pensa que é uma mangueira mesmo, não é? Na verdade, é uma coisa mais simples. Elas têm fica com essa impressão, certo? De que machucou, mas não machuca, assim, tá? Se machucou, já sarou. Verdade. Não é? Agora, se continua, ela pode estar com acidez, ela pode continuar com o leitinho dela e está dando isso. E se deu negativo, né, para a gastrite, ela deve Então, se animar, festejar e rever essa alimentação, né, também, para não voltar, porque pode voltar. Eu digo assim para o paciente, faça uma experiência, uma semana, 15 dias, sem o leite, sem o glúten. Ficou bom, já sabe o que foi aquilo. É verdade. Tira o docinho, aquele excesso de biscoito com recheio, que é horrível. Eu atendo várias pessoas de fábrica de biscoito, que eles mesmos que têm direito ao biscoito, não querem levar para casa, porque sabem que está ruim. Entendeu? Infelizmente, eu estou falando aqui porque a gente fica preocupado com o ser humano. Entendeu? Medicina não é remédio, não, que só faz remediar. Existe a medicina preventiva, a medicina né, preventiva, que é fácil de fazer. Vou pedir licença aqui à nossa convidada, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas? 99209-4819 é o nosso WhatsApp, participa aqui com a gente volta já. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre o refluxo e doenças gástricas. No bloco anterior a gente explicou um pouco mais os mitos e verdades sobre o tema, respondemos algumas perguntas, a gente volta nesse bloco para responder a sua dúvida. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, já está disponível. Vamos ler aqui a próxima participação. A pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: queria saber como eliminar, né, gases sem tomar dimeticona. O nome da medicação. Tem como eliminar gases sem uso dessa medicação, doutora? E ela aqui parabeniza, né, a médica, uma entrevista muito esclarecedora, parabéns, repasse o elogio aí à doutora, a gente agradece a telespectadora que mandou o elogio e também a pergunta, tem como eliminar esses gases, doutora? Se ela parar o leite, vai parar os gases. É porque a gente pensa assim, leite, um copo de leite, mas não é. Leite está em tudo. Entendeu? Então, se ela tirar o leite, ela fica boa. Agora, realmente, tem que cuidar desse intestino. Né? O ideal seria o médico que soubesse fazer probiótico, que é a defesa do intestino. Que nós temos bactérias a vida toda no intestino, nunca foi tratado. Então, a gente tem que botar bactéria boa para eliminar combater as que são nocivas. Precisando do equilíbrio. Do equilíbrio. Aí, se você ajeita o intestino, você se ajeita todo. Por exemplo, eu uso probiótico para acne, eu uso probiótico para gastrite, porque também faz parte. E faço a parte de tudo,
vamos dizer, se o intestino está bem, você vai ficar bem, porque é dali que sai a sua imunidade. Aí eu estou fazendo assim no geral mesmo. Sim. Aí ela complementa aqui, tem outra dúvida. Ela fala que tem crises aparentes de ansiedade. E quando ela toma refrigerante de cola ou não faz a digestão de algum alimento pesado, ela fica meio que sufocada e uma sensação de engasgo. É normal, né, ela ter isso, doutora? Aumentar a ansiedade, sim. Por quê? Só um exemplozinho. O intestino, novamente, o intestino ele faz todos os neuroreceptores do cérebro funcionarem e aceitar e continuar com os ansiolíticos. Sai tudo do intestino, o calmante. Então, se você toma uma coisa que vai agredir seu intestino, ele não vai fabricar tanto hormônio de ansiedade. Né? Então, por exemplo, hoje eu não uso mais remédios para acalmar, para tirar a ansiedade. Eu uso suplementos que são neurotransmissores. E essa queixa que ela falou, doutora, quando ela toma um refrigerante de cola ou quando ela não faz digestão de algum alimento pesado, a sensação que ela tem é de ficar sufocada, é como se estivesse engasgada. Pronto. Ela está toda... aumentou a ansiedade. É um sinal... É, geral. Que não é normal. Que não só vai só o estômago. É isso que eu quero falar. Atinge o intestino e atinge o cérebro. Outra pergunta do Rinaldo. Rinaldo, ele diz que tem refluxo e toma omeprazol, mas não tem melhorado. O que eu faço, doutora? Não vai melhorar. Tomando essa medicação. Infelizmente, ele só vai dar anestesia, vai parar a dor, mas vai piorar mais o pH, a mudança do acidez do básico do estômago, prejudicando mais ainda. Então, o que ele precisa? Primeiro, alimentação. Né? Segundo, pode usar. Eu uso muito coisas mais simples. No máximo que eu uso de farmácia, de líquido, é o ranitidina. Mas o que eu gosto mesmo de usar é o magnésia bisurada. Porque ele não tem efeito nenhum. É só equilibrar o pH do estômago. Mas aí ele vai com a prescrição médica para ter Não, acesso? na farmácia vende. É probiótico, doutora? Não. Não, né? É uma pastilha que vai equilibrar um pouco o pH. Então fica a dica, né? Se ele tirar o alimento que está ingerindo, que está dando acidez, ou não sei qual a idade dele, mas é isso que vai equilibrar. E passa. Aí eu mando tomar 3, 4 pastilhas daquela com um copo d'água, fica bom. É verdade. É a maior medicação. Vamos seguir para mais perguntas, doutora. Agora tem a pergunta do Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber se é verdade que tomar café em excesso pode-se ter uma futura gastrite. Ele fala que ele pelo menos toma mais ou menos 2 garrafas de café por dia. Isso pode me fazer mal? Na verdade faz, eu acredito que ele tome açúcar. Se toma açúcar misturado, açúcar é ácido. E outra coisa, a cafeína, ele abre o esfíncter, aquele esfíncter. Aquela válvula aquela válvula, no mesmo programa. Pronto. Então pode dar um refluxo. Entendeu? É o excesso, na verdade, tudo que é excesso faz mal a gente. 2 garrafas de café ao dia já é um consumo bem fora excessivo, o açúcar, né, doutora? Veja, além de estimular a cabeça, né? Estimula o estômago e o esôfago, vai dar uma ansiedade, porque muita gente, inclusive, tem intolerância a café. Pode tomar, tem gente que tem intolerância tal, que se tomar mais de uma xícara, pode ter até um infarto. Então, a gente tem que saber como é que a pessoa está, como é que é. E ele tem que realmente diminuir isso aí para uma xícara. Ana Maria, né? A Ana, ela mora no Pina. Primeiro a Cida. Vamos à primeira pergunta da Cida. Cida pergunta o seguinte. Gostaria de saber os gases que a doutora falou que se refere que sobem do intestino e podem acometer até os pulmões. Eu não compreendi muito bem. Ela pede que a senhora reforce aqui essa explicação e ela quer saber se são flatulências ou ácidos gástricos. Cida, que mora no Pina, e dá parabéns também às explicações da nossa convidada. A gente agradece a Cida e repassa aqui a dúvida. Eu que agradeço. Olha, nós somos um corpo só. Né? Então, do intestino tem muito gás, vamos dizer. Ele pode subir para o estômago muito fácil. Não é à vontade, muito gás assim, não. Baixa um pouquinho. E dali pode contaminar. Contaminar também o pulmão, porque a gente respira, a gente tosse, a gente
É tudo muito perto, entendeu? E absorve. Então, na verdade, os gases estão errados, né? O ideal seria ter poucos gases, né? E aí, agora, o vilão do gás realmente é o leite. Leite e derivados. E essa dúvida que ela falou, né? O que é que vem que pode afetar ali o pulmão? É o ácido que volta do refluxo? Não, é o gás com bactéria. Não veio do intestino? Aí pode ter bactéria ali no meio, dar uma infecção, uma pneumonia. Pode dar. Principalmente pacientes que estão no UTI, por exemplo, que ficam ali... Muito tempo exposto. Volta de imunidade. Tem que ajeitar o organismo por inteiro. Tem muitas perguntas aqui, daqui a pouco a gente volta para responder mais dúvidas, mas agora a gente vai trazer outras dicas. O que fazer para evitar as doenças gástricas? Vamos conferir aqui no nosso telão alguns tópicos, doutora, nos ajude, né, como está fazendo desde o início do programa. Olha só, o que fazer para evitar essas doenças gástricas? O primeiro ponto é comer na hora certa. Isso aqui é muito importante. É o ideal. É o ideal, porque se você passa da hora, inclusive como eu... Vai querer compensar, né, de alguma forma na outra refeição? Não, é porque você passa muito tempo sem o alimento. Aí fica... Aí quando vai comer na hora do jantar, eu, por exemplo, almoçar e jantar é a única refeição praticamente, você está deixando... fazem até jejum intermitente com assim, não teria problema fazer um momento de jejum intermitente, mas que para assim 12, 16 horas. Mas comer isso sempre na hora errada, realmente desequilibra nosso organismo, até da imunidade, de tudo. Aí o corpo fica pedindo ali o alimento, aí o ácido do estômago, ele é mais potencializado quando fica em jejum, Se doutor? tiver, nessas horas, sem água, que água que equilibra também o estômago. E é nervoso, por exemplo, um trabalho estressante, vai ter justamente um problema do estômago, pode ter. Ou não, né? Depende muito da pessoa. O outro ponto fala sobre mastigar bem os alimentos, a gente falou no começo do programa, reforça agora, se você faz isso, você evita muitos problemas gástricos. Porque a gente tem que assimilar o que vai comer. A gente não vai contar também, né, doutora? Quantas vezes a gente mastiga, o ideal não tem isso não, contar né? Não, mas é o bom senso. A gente tem que saber que o organismo da gente tem que funcionar normal. Tem que comer, tem que mastigar, fazer atividade física. Também é outro maravilha, porque melhora a atividade cerebral, né? Então, tudo isso, na verdade, é importante. Atividade física pode ser uma caminhada, 30 minutos a cada dia, pode ser mais o que, doutora? Olha, até levantar do pé e descer já é um exercício para a perna. Mas é aquilo que ele faz bem, né? Não adianta exagerar também, porque também, às vezes, até depaupera o nosso organismo. Deixa um pouquinho o elevador de lado, vai descer um pouquinho de escada. Só um lance, depois pega o elevador. Essas coisas, o mínimo que a gente fizer já resolve. Próximo tópico, vamos ver aqui na outra tela, fala sobre como evitar, o que você deve fazer para evitar problemas gástricos. Vamos à próxima tela, fala sobre evitar fritura, gordura e condimentos. Condimento é muito forte, né? Veio da África, né? Aqueles alimentos, mas tudo tem seu benefício. São os temperos, doutor? Só que nós exageramos, entendeu? Tudo é nosso exagero brasileiro. Anti-inflamatório é a coisa pior que existe. Em primeiro lugar, não sara, não trata, ele tira dor. Mas ele vai dar uma gastrite, vai dar uma acidez, com certeza. Todos os anti-inflamatórios. Então tem que ter muito cuidado em relação ao anti-inflamatório. E evitar a automedicação, porque muita gente já vai para o anti-inflamatório. E o anti-inflamatório também baixa a imunidade, atinge o intestino, igual ao glúten, igual ao leite, o anti-inflamatório. Então é uma medicação que remedia, mas não trata, certo? E que é muito usado, né? Verdade. Relaxar e não ficar tão nervoso também ajuda a evitar as doenças gástricas. Isso aqui um desafio muito grande, doutora. Relaxar e não ficar tão nervoso. É só você acreditar em Jesus. Se ele disse que é para lançar sobre ele... Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Sim, ele cuida. Então, eu acho que a gente tem que ter saber que adianta alguma coisa. Vai fazer o quê? Amanhã já resolveu. Não é? Então, as pessoas estão muito nervosas, estão muito ansiosas, não é? Não querem ir para hoje, né? Resolver para hoje, tudo que é para hoje. Então, fica todo mundo ansioso mesmo.
Vamos seguir agora, temos mais perguntas através do nosso WhatsApp. Tem muita gente interagindo, muita gente também elogiando aqui a nossa convidada de hoje. A gente agradece o carinho, né, da audiência, da participação, da interação e também do reconhecimento, né, da profissional que está aqui no nosso estúdio. É sempre um prazer recebê-la aqui no Assunto do Dia. A gente aprende e muito. E são dicas fáceis de colocar em prática, né, doutora? É repensar o que é prioridade na vida, é ver mais ou menos de que forma você está se alimentando, porque quer viver muitos anos, mas tem que viver pensando em viver com qualidade. Com qualidade. O que é medicina? É para isso, para não deixar a pessoa doente. Não tratar a doença, né? Porque não existe doente, não existe doença, existe doentes por conta da inocência em relação a isso. Não quero falar o nome ignorância, mas assim, de no conhecimento, a falta de conhecimento daquilo. Não é? Então, é uma oportunidade da gente falar sobre isso, porque as pessoas não sabem mesmo. É verdade. Não é? Kátia, ela quer que pergunte a doutora o seguinte: quando eu como, doutor, eu tenho gastrite, e toda vez que eu como, eu sinto uma dor no estômago. Por que acontece essa dor? Machucou o estômago, mais ainda do que o que está da gastrite, né? Tem que ter uma medicação, tem que ter uma... Não medicação, mas como eu estava falando, se ela quiser usar magnésio bisurado, vai ser muito bom. Ela mastiga, eu tomo um copo d'água, vai melhorando, vai melhorando. Magnésio de quê, doutor? Magnésio bisurado. É bisurado. 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 É umas pastilhas. É uma pastilha? É o meu remédio de primeira. Ele faz o quê? Um equilíbrio no estômago. Ele não é um omeprazol da vida, nem é um hidróxido de alumínio que tem alumínio, que eu também não gosto. Então, ele não tem isso. Ele vai equilibrar o pH e vai dar uma cobertura naquele muco do estômago que está inflamando. Soraya, a participação agora da Soraya, que mora em Pau Amarelo, Paulista, ela disse que tem refluxo. E todos os sintomas que são bastante incômodos. Eu queria saber quais os alimentos que facilitam a digestão, podendo assim evitar o refluxo. Tem alguns alimentos que são aliados para facilitar essa digestão? Por exemplo, né, a gente poderia começar o café da manhã. Eu acho que ovo é um dos alimentos mais saudáveis. Não é? Fazer um suco, pode fazer suco de couve, limão, até botar cenoura se quiser também, o cru. Isso é um alimento saudável e que vai melhorar muito o equilíbrio do estômago. Aí pode entrar também pão, eu tiraria, né? Que eu acho que pão é uma coisa assim, muito agressiva. E eu acho que só isso já daria um bom alimento e ela não teria fome, certo? Pode lanchar uma fruta, aí no caso a fruta tem que ser antes do alimento. A fruta tem que ser sempre antes do alimento, porque ela não é absorvida, entendeu? E se ela for comida depois, por exemplo, do almoço, que foi um costume que foi colocado na gente, ela não vai ser absorvida nada dela, só vai ser a comida, uma comidinha gostosa depois do almoço, mas não vai ser absorvida. Para ser absorvida, ela tem que ser antes do alimento. O almoço seria o de sempre, que a gente tem maravilhoso, que é o feijão com arroz, o macarrão também sem glúten. Sem o glúten, né? E é uma proteína, né? Pode ser carne, pode ser... Eu não gosto muito de processado, infelizmente, a população que tem mais carência não pode comprar uma carne, um peixe do jeito que deve. Aí vai para a salsicha, vai para essas coisas que não é saudável, né? Tem muito conservante, corante também. Corante, não faz bem. Aquilo ali a longo prazo é terrível. Mas se puder... É melhor comer um ovo, né? O bife do oião, né, que chama. O famoso bife do oião. Não é? Do que a carne. A carne não. Os processados. Né? Salsicha e carne enlatada, essas coisas, né? E outro lanche, outra fruta, uma maçã é maravilhosa, né? Pode até tomar um cafezinho pequeno, mas sem aquele exagero de 2 garrafas. E sem muito açúcar também. Sem muito açúcar, porque o açúcar é ácido. E à noite seria o ideal, o que nossa alimentação que seria? Também batata doce, inhame, né? É um alimento que a gente comeu a vida toda. Descascar mais de desembalar menos. Né, desembalar menos. E a sopa é uma coisa maravilhosa. Eu acho que seria o ideal de uma pessoa para estar bem. Tem outra pergunta aqui, a pessoa fala o seguinte: meu avô, ele tem 77 anos e está com gastrite.
porém, toda vez que ele come, ele se engasga. Até com alimentos leves, doutora, como se o esôfago estivesse se estreitando. Isso é possível? Ele fez uma endoscopia ontem, ela fala que está aguardando ainda o resultado da endoscopia, mas relata isso aqui. Olha, o idoso, como toda a musculatura da gente fica relaxada e, né, cai tudo, né? Que tem que fazer plástica, muita gente aí. A gravidade. É, a gravidade. Enfim. Nosso músculo daqui para engolir, você tem que fazer exercício. E o exercício, a fisioterapia que é fazer gargarejo. Entendeu? Então, eu acredito que a partir de 50 anos, o ideal seria todo mundo fazer gargarejo. Vai escovar o dente, aproveita e faz um gargarejo. Vai fortalecendo essa musculatura. Eu acho que poderia ser isso. Agora também dependendo do exame também, né? Lógico. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Tem muita gente elogiando aqui a doutora, a gente agradece o carinho e a audiência. A telespectador não se identificou, mas pergunta o seguinte: doutora, qual a melhor forma de lavar as folhas e frutas para eliminar a bactéria H. pylori? Olha, na verdade, o ácido clorídrico que o pessoal usa, eu acho que já é um veneno, a não ser que você consiga tirar todo aquele ácido clorídrico. Porque já basta o banho quente que tem a água com ácido e forma o ácido clorídrico da água mesmo. Quando esquenta, vira mesmo e faz mal. Até para inalar. Então, no alimento é a mesma coisa. Se você lava e não lava direito depois, aí realmente é ruim. Mas se puder, para tirar algumas bactérias, né? Não vai tirar todas. E, novamente, eu digo assim, é melhor você comer vegetais e frutas assim, e fazer um tratamento de verme 2 vezes no ano. Tá entendendo que não vai fazer mal. Esse ácido clorídrico que a senhora falou, seria um pouquinho de solução de água sanitária misturado com a água? O ácido clorhídrico é água sanitária. Aí bota lá, faz essa lavagem e se preocupa também, né, com fazer tomar remédio de verme. Uma vez por ano, doutora? 2 vezes ou 3, dependendo. Esse ano ainda não tomei, né? Não, vamos passar. Porque começou agora, né, doutora? 2019 começou agora. Eu vou passar para você. Vou pedir licença aqui à nossa convidada, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar batata doce de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? O Receita do Dia vai dar uma dica para você que quer ter uma alimentação mais saudável. A batata doce é um ingrediente muito utilizado nas dietas e hoje eu vou mostrar como fazer de uma maneira bem diferente para você variar o seu cardápio. Batata doce de forno é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 200 gramas de batata doce, sal, pimenta do reino, azeite, alecrim e fubá. A receita de hoje é bem simples de fazer. Aqui eu tenho a batata doce, onde eu já tirei a casca e cortei em palitinhos. Então eu vou colocar ela aqui no recipiente. A gente espalha bem. E em seguida eu vou temperar com sal e pimenta a gosto. Agora eu vou adicionar um pouco de alecrim, que vai dar um cheirinho e um sabor bem especial. O próximo passo é adicionar o azeite. Eu vou misturar aqui para que todas fiquem molhadinhas. E para finalizar, nós vamos colocar o fubá, que é como se fosse empanar essas batatas.
E aí a gente vai com a mão melando bem elas. Feito isso, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Chegou a hora de tirar do forno. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta ótima sugestão de petisco ou até mesmo acompanhamento. E nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! A Luciana bem destacou na receita, né, o momento de tirar do forno a receita, mas faltou o momento também de servir a gente aqui no estúdio, né? A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica no quadro Receita do Dia. Faltou esse momento, fica aqui a nossa cobrança. Luciana Luna, muito obrigado. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com a receita completinha lá na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, clica lá na receita, aprende o passo a passo e faz aí para servir os seus familiares e também os seus amigos. E a gente segue com mais coisa boa aqui no programa. A partir de agora, tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, olha só, vamos mostrar várias oportunidades. Uma vaga para auxiliar contábil, uma oportunidade, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. Uma vaga para auxiliar contábil. Vamos a mais oportunidades de emprego. 2 vagas para encarregado de obras. Ensino médio completo, experiência de 6 meses é a exigência, o salário é de R$1.924. 2 vagas para encarregado de obras. Tem mais oportunidade e agora tem uma vaga para instalador de alarme. Ensino médio incompleto é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.323 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, te desejo, boa sorte, você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue falando um pouco mais sobre refluxo e problemas gastrointestinais, problemas gástricos, né, doutora? A gente está aprendendo aqui desde o começo do programa. Temos muitas participações aqui no nosso WhatsApp. Tem a pergunta aqui de uma mamãe que não se identificou, mas fala que a filha dela tem apenas 5 anos e às vezes ela reclama que está com vontade de vomitar e ela ficou preocupada porque a mãe tem refluxo. A criança, com esse quadro de reclamar que com vontade de vomitar, pode também ter refluxo, doutor? É a mesma alimentação. O que a avó come, a mãe come, e a criança come. Então, com certeza, é intolerância aí, talvez, à lactose. A lactose só não. A proteína do leite em geral. E o estilo do leite como está atual. Então, eu acho que seria por aí. Vamos aqui a mais participações. Tem muitas pessoas perguntando o nome da pastilha que foi falada aqui no programa. Pronto. E a gente repete para quem está em casa. Já sou sócia da pastilha. É magnésia bisurada. Magnésia bisurada. Você anota aí e faz o uso. Para equilibrar o pH do estômago. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que a sobrinha tem 2 meses de vida. E desde os primeiros dias de nascida ela tem refluxo. Ela mamava e tinha refluxo, mas hoje ela toma o leite, e toma o leite, mas ainda tem episódio de refluxo, e ela não mama mais. Olha, na verdade, a mãe devia estar comendo chocolate, leite, alguma coisa desse tipo. Para o leite da mãe estar dando esse refluxo.
Se ela não toma mais, não mama mais, deve estar tomando um leite. Né? Porque o ideal seria para sair da amamentação com 6 meses e ir para a comidinha. Mas já que não está conseguindo, com 2 meses parou, então ela devia realmente ver a possibilidade de mudar esse leite. Então, se ela tiver oportunidade de leite de búfalo, de cabra, ou de leite diferente, ou então um leitezinho talvez pouco diferente seria o leite nosso, que a vaca só come grama, e seria o ideal, porque já teria menos. Mas pode ser que ela também tenha intolerância à proteína em geral, mesmo sem leite ser mexido na indústria. Mas na verdade, você vê, o boi daquele tamanho só come grama. É vegetais verdes. Tem tudo ali. E também tem osso forte. Não é? Então a gente vê como foi dito muito diferente para a gente, né? Para a população. Vamos à próxima participação. Vamos. Agora tem outra dúvida. A pessoa diz que tem refluxo, gastrite crônica moderada leve, esofagite crônica e H. pylori. Ela está no tratamento com pantoprazol, mas está sentindo ainda muito incômodo. E às vezes ela tem falta de ar. O que é que eu faço, doutora, para melhorar? Melhorar, em primeiro lugar, se ela tem H. pylori, que já foi detectado, tem que fazer o tratamento com antibiótico, né? Um bom gastro vai passar, um clínico. E o resto é alimentar, com certeza. Porque não existe ninguém que tenha uma gastrite, uma esofagite, o que for, sem ter um motivo. Então, tem uma alimentação errada que está machucando aí. Vamos aqui a mais perguntas. Tem muita gente participando através do nosso WhatsApp. Outra participação. A pessoa fala o seguinte, tem refluxo, toma omeprazol e queria melhorar. Tenho 40 anos de idade. Será que se eu ingerir as pastilhas que foram faladas no programa, será que eu melhoro? Dá parabéns também aqui a doutora, a gente agradece a participação. Melhore muito. E não precisa ser só uma vez que toma, não. Toma uma vez, 3 pastilhas ou 4, com água, tem que ter com água. Né? E depois pode repetir daqui a meia hora, 1 hora, ou então não repete mais nunca. Não é um remédio, não vai remediar, ele vai equilibrar o estômago. Então, quando ela sentir que equilibrou, pronto, o omeprazol vai piorar assim. Porque não vai tratar, vai anestesiar passador e vai atingir também o intestino, porque ele vai baixar a imunidade. O omeprazol baixa a imunidade. Cristina está participando, diz que tem gastrite crônica. Quais alimentos devo evitar? Cafeína a gente já falou, refrigerante também, né, doutora? Leite e glúten. Deve ser evitado aí. Doces também, né? Doces em excesso. Outra participação, a pessoa diz o seguinte, a Simone Holanda de Fragoso, em Paulista, parabeniza a todos e também a doutora pelas explicações. Ela gostaria de saber onde poderíamos encontrar o leite de búfalo que foi falado no programa. Gosto muito de leite, mas tenho certeza que tenho intolerância. Ela agradece aqui. É fácil achar, doutor? Não, é fácil achar o queijo e não é barato. Né? Seria uma coisa assim extra. Agora, leite é difícil, né? De búfalo é difícil. A não ser se seja no interior, de cabra, seria interessante. Mas o problema todinho é que ela pensa que só está atingindo o estômago. Não é. Está atingindo todo o sistema, todinho do corpo. E, como eu estava falando, acaba com o intestino e vai terminar atingindo outras glândulas, até doenças autoimunes. Que é uma doença que não tem mais jeito, a pessoa fica sem defesa. Então, a brincadeira do leite, eu estou falando não é só copo de leite, não, é o queijo, é o iogurte, é aquele chocolate com leite, tudo que tem é leite. Aí a pessoa não toma leite não, mas eu como brigadeiro, misericórdia, leite moça tem muito mais leite do que tudo. Então, a gente brinca, estou falando assim, a brincadeira do ser humano, né? De comer as coisas pensando que não vai ser atingido, né? E depois tem as consequências, né? Ainda vai culpar Deus. É verdade, é horrível. Jair Galvão, que mora no Jordão Alto, tem 47 anos, ele ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Ele fala que ao ingerir alimentos como feijão, calabresa, salgadinhos, ele sente muito queimou. Gostaria de saber se azia pode ser sintoma de uma gastrite. Azia geralmente machucou o estômago, né? Pode ter sido glúten.
do salgadinho, que é também tem a mesma substância parecida com o do leite. Uhum. E esses alimentos em específico que ele falou, feijão? Feijão não, também? a não ser que ele tenha intolerância a feijão, pode ser. Tem, ele pode ter alergia a feijão. Tem um certo queimor, né? É, mas eu acredito que seja o resto. Ou então o preparo do feijão. Mas tem gente que tem. Isabela, que mora em Prazeres, ligou pra gente e disse que a filha dela tem 10 meses e sofre, né, um constante refluxo. Toma o leite e também os antibióticos corretos, mas de nada adianta. Gostaria de saber se existe algum probiótico indicado pela doutora. Não, existe, mas tem que ser realmente um exame, ver. Mas com certeza o leite está aí no meio. Ela precisa voltar ao médico, né, e solicitar esse probiótico. É um médico que entenda de probiótico, né? Infelizmente, né? São todos. É verdade. Tem outra pergunta aqui da Valdeni. Ela quer saber se o limão, doutora, ele ajuda a melhorar o refluxo? Melhora, porque quando ele entra, um limão só com água, né? Não vai tomar o limão puro. Ele dá um equilíbrio, justamente, nessa parte de acidez e básico, certo? Do estômago. Melhora muito. É o único que eu deixo. Tem tanta gente aqui, doutora, pedindo o nome da pastilha pela última vez. Magnésia bisurada. Pronto, anote aí e faça o consumo consciente. Eu quero todo mundo bom do estômago. Sem leite com magnésia bisurada. Guilherme, que mora em Piedade, ele fala que a alimentação dele é baseada no leite de vaca. Como posso substituir sem perdas de cálcio? Não precisa do leite da vaca. Basta comer uma folha de couve e já substitui um copo. Não é? Então, o cálcio está nos alimentos verdes. Como eu falei da vaquinha, né? Daquele tamanho, só come grama. O telespectador quer saber se a doutora Liana faz tratamento com probióticos. O kefir seria legal, doutora? A senhora já ouviu falar no kefir? Já. Ela fala que não quer tomar aquele leite fermentado que vende já no supermercado, né? Pelo desconforto com leite. Além de ser muito adocicado, gosta de consumir ameixa todos os dias por conta da constipação que ela tem. Xilitol da ameixa é realmente prejudicial para a síndrome do intestino irritado? Cida do IPSEP. É o seguinte, o probiótico eu acho que todo mundo devia estar tomando. Independente, não é só quem tem constipação ou diarreia. O probiótico é saúde. Né? Então, fazer um tratamento de probiótico, quem pode fazer sempre, mudando só os probióticos, para também não ser só um tipo. Então, em 2 meses, eu trato mudo da formulação para dar. É como reflorestar uma floresta que foi acabada, certo? Então, a gente vai reflorestando com outros probióticos. Isso é importantíssimo. E se não tiver oportunidade, eu não gosto do kefir por causa da parte do leite. E também eu acho... ninguém gosta, quase, né? Quem gosta e toma, se ficar mais fácil, pelo menos tome ele. Entendeu? Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou. Agora sim, a Juliane, ela disse que tem problemas de refluxo e sente muitas dores abdominais, principalmente quando ela acorda pela manhã. Será que essa dor abdominal, logo cedo, tem a ver com refluxo? Não, tem a ver com o intestino mesmo. Ela deve ter tomado leite de noite e de manhã está com dores no intestino, porque ele fere o intestino também. Cristina, que mora no Ibura, quer saber se o magnésio é melhor do que o omeprazol para o refluxo. Com certeza, o omeprazol só faz anestesiar, ele não trata o estômago, não trata o equilíbrio do ácido básico, não trata. É só muito, muito caro e gasta o dinheiro dos outros. Outra participação, doutora, a pessoa quer saber se, ela diz que tem uma dor no peito, ela quer saber se pode ser da esofagite, principalmente quando ela come muita besteira, ela sente essa dor no peito. E gengibre é bom para o refluxo? Vinagre de maçã também é bom para refluxo? Tudo isso é bom, não é? Mas a dor, né, pela esofagite. É da esofagite. E principalmente quando ela come besteira. E parece que está tendo infarto. Ela já identificou, então ela para de comer, né, doutora, essas besteiras que ela está dói falando. Mesmo. Come esporadicamente. Ou nem come, né, nem doutora? come. A pessoa diz aqui agora, doutora, que fez endoscopia e deu uma leve gastrite. A médica passou omeprazol, durante 3 meses ela tomou, mas ela disse que não fez muito bem para ela. Aí, mais uma vez, sabe o que ela pergunta, doutora? Qual o nome da pastilha? Vamos dizendo. Vai faltar nas farmácias.
É magnésia Uhum. bisurada. Bisurada. De bisu, bisurada. Uhum. Ok, vou pedir licença agora aqui à nossa convidada. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta hoje foi a seguinte: você já precisou mudar a sua alimentação por conta de problemas gástricos? Das pessoas que ligaram pra gente, 72% responderam que sim, doutora. E 28% que não ou que ainda não. Porque se você tiver algum problema gástrico, você vai precisar sim mudar essa alimentação, além de procurar o médico, né, para ele passar o procedimento correto. Para você que está em casa, muito obrigado por responder aqui a nossa enquete. Também queria agradecer bastante aqui a nossa convidada, doutora Liane Harrop, Clínica Geral. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Nossa maravilha de falar aqui ao público é justamente isso, para a pessoa ter saúde. Porque não é qualidade de vida a pessoa ter dor de estômago o tempo todo, né, com esse refluxo, e vai prejudicando todo o seu organismo. Então, eu acho que a gente tem que realmente mudar. Eu estou muito feliz que foram 80% disse que mudou algum alimento. Quase 80%. Né? Quase 80%. Mas já 72%. É muito... 72%. Já, 70%, né? 72%. Veja, mas é muito grande já. Porque as pessoas são acostumadas culturalmente comer as coisas erradas. Verdade. Não é? Então, isso já me deixou muito feliz com isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!